Oi, tribo! Meu nome é Eloá, sou DJ, entusiasta de autoconhecimento. E hoje eu vim contar um pouco para vocês como que um despertar espiritual me fez começar na minha carreira de DJ. Eu não sei se vocês sabem, mas eu fiz faculdade de engenharia. Eu achei que a minha vida seria aquele script certinho da vida que todo mundo acha que vai ter, faz uma faculdade, arruma um bom emprego, casa e tem filhos. E assim eu fui vivendo. Nessa época, eu não tinha o menor questionamento sobre será que essa vida é realmente que eu quero. Eu só tava ali, vivendo no fluxo. E quando eu fui escolher a faculdade que eu ia fazer, o meu motivo de escolha maior foi porque, teoricamente, no emprego de engenharia, eu ia ganhar dinheiro e ser uma pessoa bem-sucedida. E também teve ali uma influência do meu pai, né, que ia ter uma filha engenheira e não sei o quê. E aí fui eu. Já no meio, assim, da faculdade, eu já comecei a notar que aquilo não era pra mim, que eu não gostava muito, né, daquele mundo da engenharia, mas eu também não sabia o que fazer da minha vida, então eu decidi continuar. Só que naquele momento eu já tava, tipo, completamente infeliz com essa vida de engenharia e na verdade, com a minha vida como um todo, né? Eu tava levando uma vida triste. Eu me sentia triste, deprimida. Eu não via razão de estar fazendo as coisas que eu tava fazendo. Várias coisas na minha vida dando errado. E eu comecei a me questionar, cara, por que que eu tava ali tentando. E as coisas pareciam que nunca ia dar certo. Eu não sabia muito bem o que fazer na minha vida. Eu não queria, eu tava ali, tipo, selecionada para um doutorado. E o doutorado são, assim, 4 anos que você tem que se dedicar e estudar. E é uma parada bem séria. E eu comecei a me questionar se eu realmente queria aquilo. Na verdade, eu já sabia que eu não queria aquilo. Mas eu também não tinha a menor ideia do que fazer. Na verdade, né, eu comecei a pensar. Eu falei, cara, vou tentar fazer alguma coisa que eu goste. E aí eu comecei, cara, mas o que eu gosto? O que eu gosto de fazer na vida? Quais são as minhas habilidades, minhas qualidades? O que eu sou bom em fazer? E quando eu me questionei sobre isso, eu não tive a resposta, eu não sabia. Eu não sabia no que eu era boa, eu não sabia quais eram minhas qualidades. Eu não sabia do que eu gostava. E aquilo me deixou completamente chocada. Como que eu não sabia listar uma qualidade sobre mim? Não sabia nada de bom sobre mim? E aí eu comecei a pensar que alguma coisa estava errada. Só ali eu comecei a perceber que alguma coisa estava errada. E eu falei, cara, eu preciso descobrir alguma coisa sobre mim, sabe? Eu preciso saber o que eu gosto, no que eu sou boa. Então ali eu resolvi cessar todas as outras atividades que eu estava fazendo e mergulhar em tentar descobrir coisas mais, né, sobre mim. Foi aí que eu conheci o autoconhecimento. Comecei assistindo alguns vídeos no YouTube, né, sobre esse assunto. E sempre com esse questionamento. Cara, o que eu gosto? O que eu gosto de fazer? E às vezes quando eu me perguntava o que eu gostava, vinha música na mente. Eu sempre fui muito ligada à música. Desde criança eu falo que eu não só escuto música, mas eu vivo a música intensamente. Quando eu era novinha, eu gostava muito de rock, eu era metaleira. E eu não só escutava aquilo, eu me vestia, falava sobre aquilo. Então eu sempre fui uma pessoa que vivia a música intensamente, como é até hoje. Só que, cara, quando vinha música na minha cabeça sobre uma forma de trabalho, eu falava, cara, mano, eu não toco nenhum instrumento. Eu nunca estudei música. Eu falei, cara, como que eu vou trabalhar com música, né? Isso pra mim era algo totalmente impossível. E aí, eu fui, né, continuei nessa saga do autoconhecimento para tentar descobrir o que eu ia fazer da minha vida. Comecei a meditar, comecei a estudar e comecei a ter, assim, o meu primeiro desenvolvimento mental, espiritual, vamos dizer assim, né? Foi o meu primeiro ingresso na espiritualidade, no desenvolvimento pessoal. E numa conversa com uma amiga,
Eu falando, cara, eu tô procurando o que eu gosto. Só que, cara, eu gosto de ir em festa, eu gosto de festa, eu gosto de música. E eu não sei, assim, no que trabalhar e não sei o quê. Aí ela falou, cara, por que você não vira DJ? Aí eu pensei, cara, DJ? E fiquei com aquilo na cabeça. E comecei, dei uma pesquisada. Ia ter um curso de DJ de uma escola, né? Que eu estudei, eu fiz na IMEC. E a IMEC ia vir primeira vez no Rio de Janeiro. E eu pesquisei aquela oportunidade e falei, cara, eu vou fazer esse curso. Na época eu morava em outra cidade, não morava aqui no Rio de Janeiro. Vim pra cá fazer o curso sem saber absolutamente nada. Não sabia dar um play numa música, não sabia nada. E foi bem difícil e desafiador. E dali foi como eu comecei. Eu falo que se eu não tivesse, né, entrado nesse mundo do autoconhecimento pra descobrir as coisas que eu gostasse, talvez até hoje eu estaria trabalhando como engenheira, ou teria, na época eu estudava para concurso, eu teria estudado e passado para algum concurso, talvez eu tivesse algum sucesso financeiro que iria me deixar feliz, porém eu não teria esse senso de propósito e de que eu tô fazendo algo que eu realmente amo, que a minha vida tem sentido. Me tornar DJ, virar DJ, entrar nessa profissão foi algo que me desenvolveu muito como pessoa, porque eu tive que ultrapassar muito, né? Eu contei pra vocês, eu tava, tipo, meu mindset toda a minha vida foi, tipo, preparada para eu ter uma carreira numa multinacional ou passar num concurso público e trabalhar em algum lugar assim. Então eu não tinha a menor noção de nada sobre mundo artístico, sobre a cena da música eletrônica, sobre ser uma empresária da minha própria carreira. Isso foram coisas que eu não sabia nada, eu não sabia nem gravar um vídeo para rede social. Foram coisas que eu tive que aprender ao longo do caminho. E eu falo que o dia que eu realmente decidi que eu iria virar DJ foi o dia que eu percebi que esse caminho era o que me traria o maior desenvolvimento como pessoa, porque eu tive que mudar muitas coisas sobre mim para eu poder colocar isso pra frente. Então foi muito bom. E esse despertar espiritual que eu tive, ele meio que me deu, assim, abriu a minha mente de que eu poderia tentar algo novo, sabe? Que eu merecia mesmo, que eu poderia tentar algo diferente, que eu poderia me aventurar numa coisa nova e que aquilo poderia dar certo. E foi aí que eu comecei a sonhar com todo esse caminho que eu tô trilhando agora, de me tornar DJ. E como isso aconteceu junto, meu ingresso na carreira da música foi exatamente no mesmo momento desse despertar espiritual, despertar para uma nova consciência que eu tive. Acabou que isso ficou muito, as duas coisas ficaram muito atreladas. Então acabou que dentro da minha jornada artística como Eloá, eu trago essa pegada, né, do meio mística, esotérica, espiritual. Eu trago isso na música porque é o que eu sou. É porque foi algo que aconteceu junto. Então, pra mim, a minha espiritualidade, desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento, ele é completamente ligado com a minha carreira de DJ. É por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo, porque eu quero conectar cada vez mais as coisas. E desde que eu comecei a estudar o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, a espiritualidade, eram assuntos que eu queria muito falar com as pessoas, porque foram coisas que fizeram uma diferença enorme na minha vida. E eu queria que... E eu acho que quando a gente aprende alguma coisa, assim, que realmente impacta e muda muito a gente, é muito legal a gente compartilhar isso. E eu via essa carreira artística como também essa possibilidade, não só, né, de tocar e levar as pessoas pra festa e fazer todo mundo dançar, mas usar o meu espaço de fala como artista para trazer coisas que eu acho importante, que realmente fizeram diferença pra mim. E é por isso que eu tô gravando esses vídeos, falando, porque foi uma forma de eu foi uma forma de eu poder, tipo, compartilhar um pouco
de tudo que eu venho estudando e vivendo nesses últimos anos. Então, eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Além dos conteúdos musicais e da música, eu espero que vocês também gostem de saber mais sobre esse meu lado de autoconhecimento. E de que é possível a gente mudar de carreira, mudar de vida, ir por um caminho que a gente gosta mais. É desafiador, é difícil, parece que no início nada vai dar certo, mas é muito recompensador. Você ter um trabalho onde você sente que você tem um propósito, um trabalho que te desafia a ser uma pessoa melhor, um trabalho que você sente que você é boa, que você realmente vai fazer diferença através desse trabalho, né? Isso não tem preço. Então, se você tá aí pensando ter um sentido maior da sua vida através do trabalho, eu te digo que é possível. Faz muito bem pra gente a gente dedicar a nossa vida. Pensa que a gente trabalha aí, né, 8 horas por dia, teoricamente. É muito tempo da nossa vida pra gente dedicar em alguma coisa que a gente não acredita. Então, vamos trabalhar em coisas que valem a pena e que a gente acredita. Então, é isso. Até o próximo vídeo.